Então, olá, boa tarde, bom dia para todos. Hoje a gente vai fazer a leitura comentada do capítulo 2 do livro Magicamente, que é um livro que fala sobre manifestação, como é que a gente pode conduzir as nossas intenções para se manifestarem. Mas o livro é basicamente focado na questão neurocientífica dessa abordagem, porque existe uma razão científica que faz com que a gente tenha, nessa prática específica de meditação, uma forma de ancorar as nossas intenções para elas poderem se realizar. Porque o autor, que é o James Doty, ele é neurocientista e neurocirurgião, e há muito tempo ele trabalha com meditação, ele fundou e dirige um centro em Stanford sobre meditação, conduz pesquisas sobre meditação. Então, ele é uma pessoa que está muito ligado nessa área. De toda a abordagem do livro, o capítulo 2 é o capítulo focado na neurociência. Então, depois a gente não vai ter uma área tão específica, mas para a gente poder continuar a leitura, realmente ele disse, e eu também concordo, que se faz necessário a gente entender algumas coisas que, inclusive, a gente vai ouvir daqui para frente cada vez mais. A gente já está ouvindo muito neurociência daqui, neurociência dali, hormônio do estresse, ocitocina, esses nomes já estão ficando um pouco comuns, né? Então, nesse capítulo a gente vai aprofundar na parte neurocientífica para a gente poder depois ancorar nosso conhecimento sobre a meditação da manifestação, né? Então esse capítulo é chamado de Fisiologia da Manifestação. Basicamente, como que o cérebro atua para realizar aquilo que a gente tem vontade na hora da meditação da intenção e como é que isso é processado no cérebro, né? Então, ele diz que o nosso cérebro é extremamente colaborativo para realizar todas as tarefas diárias. Para operar cognitivamente de forma inteligente, grupos de neurônios se unem em regiões específicas. Essas regiões transformam-se nas chamadas redes cerebrais de grande escala, que a gente vai ver um pouquinho dessas redes. Cada uma é responsável por um tipo específico de tarefa, e essas redes trabalham em conjunto para executar tarefas complexas. Então, por exemplo, a gente tem que ter em mente que o cérebro de um adulto, ele tem muito mais complexidade do que um cérebro de uma criança para operar. Então, a gente vai estar falando assim de como esse funcionamento ele acontece no cérebro de um adulto, tá? Então, o que são essas redes de grande escala no cérebro, né? Primeiro, a neurociência só pôde encontrar essas redes por causa do advento do aparelho de ressonância magnética. Esse aparelho, a gente sempre está falando isso, porque, na verdade, as imagens de 5 anos para cá, elas conseguiram um nível de precisão muito grande. Então, pesquisar cérebro hoje é muito mais fácil do que há 5, 10 anos atrás. Então, a neurociência encontrou essas redes de grande escala, que é um conjunto de regiões cerebrais. Cada uma desempenha um papel na cognição, entendendo cognição como a forma que a gente apreende a realidade. E nessas regiões, então, nesses blocos que são essas redes, se existe alguma restrição, se der algum problema no fluxo de acontecimento desses blocos, dessas redes, ocorrem os distúrbios neuropsiquiátricos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno do espectro autista, Alzheimer, inclusive. É quando existe algum impedimento, algum problema que está impedindo o fluxo natural dessas redes que são colaborativas,
fazerem o fluxo delas para poder, então, a gente apreender a realidade. A manifestação, que é essa meditação que a gente está aprendendo aqui junto com esse livro, ela faz uso especialmente de 4 redes. Quais são elas? Né? A rede de modo padrão, que ela tem o foco em objetivos e conceitos, então é o pensamento formal abstrato, que seria o pensamento do adulto, porque a criança ela não atua com pensamento abstrato, ela atua com o pensamento concreto. Então, essa rede de modo padrão, ela é focada em desenvolver tarefas com objetivos e conceitos. O conceito só é possível com um raciocínio formal, que é o raciocínio do adulto. A segunda rede é a rede executiva central. Essa rede é responsável pelas decisões e resoluções de problemas. Então, para a gente resolver problema e para a gente decidir, é um modo sofisticado de operar, tanto que tem muita gente que não decide, a vida vai decidindo por ela. Então, é uma das coisas, assim, que parece uma coisa banal, a decisão, a escolha, né? Mas a grande parte das pessoas tem muita dificuldade nessa área específica relativa à rede executiva central. Então, a gente tem como fazer práticas específicas para a gente trabalhar essa rede responsável, então, para o processamento e regulação, tanto das informações que a gente recebe, quanto das emoções. Porque uma coisa é a mensagem, a informação que você recebe, outra coisa é como você, indivíduo, vai processar essa informação. E outra coisa também é como você recebe o impacto emocional de uma determinada informação e como que você realiza o processamento dessa informação. Isso tudo passa por, o processamento, ele passa muito pela capacidade de cada um, tanto cognitiva quanto emocional, de lidar com determinadas situações, melhor ou pior. Então, aquelas situações que pegam a gente assim, mais no nosso ponto fraco, a gente tem dificuldade de processar, ou por traumas do passado, ou porque a gente tem dificuldade naquela área específica do conhecimento. Então, isso é muito, quanto mais eu tenho a minha emoção regulada, mais condição dessa rede executiva central funcionar plenamente. A outra rede é a rede de saliência. Essa rede é muito importante para a manifestação, porque é um sistema cognitivo que o cérebro usa para determinar o que é importante. Então, vamos imaginar a gente com uma expectativa muito grande em passar numa prova, ou quando a gente está fazendo um negócio, que a gente quer fazer o melhor negócio possível, seja comprar um carro, seja comprar uma casa, seja qualquer coisa que aquilo tem um valor muito significativo para a gente. Então, quando isso acontece, esse grau de importância, ele vem dessa rede de saliência, ou seja, o nosso cérebro detecta aquilo que é importante e aquilo se torna saliente. Então, isso explica porque a gente, quando está muito interessado num assunto ou em uma pessoa, a gente começa a ouvir aquele assunto, ou ver aquela pessoa, ou ver pessoas que conhecem aquela pessoa, porque aquilo está saliente. Então, o nosso radar, ele está muito vivo para acessar aquilo. E a quarta rede é a rede de atenção, que determina como prestamos atenção e como a gente permite ou não a distração. Então, essa rede de atenção, ela está muito ligada ao foco, né? Como é que a gente pode manter o foco, como é que a gente pode ter menos distração. E isso é uma questão muito bem trabalhada, por exemplo, na meditação da atenção plena, que a gente treina justamente o foco. Então, existem formas de você melhorar a operação dessas redes, tá? Então, são essas 4.
redes que formam essa rede de grande escala do cérebro. E essas 4 redes, elas são consideradas áreas primárias do cérebro humano, juntamente com o nervo vago. Então eu vou procurar não ser muito técnica, até porque eu não sou neurocientista, mas assim, esse conhecimento a gente vai junto aqui para poder assimilar o que o autor está querendo trazer em relação à neurociência da manifestação. Então a gente vai passar pelo que é nervo vago, que é inclusive uma coisa que eu estou ouvindo muito, talvez por causa que a minha rede de saliência está na neurociência da manifestação. Mas essa operação conjunta dessas 4 redes, mais o nervo vago, permite focar nas intenções. Então, vamos imaginar nessa meditação, que eu já até deixei uma no YouTube, que é a primeira, e agora hoje eu vou deixar outra. Então, a gente entra numa meditação convencional, que seria aquela meditação de acalmar primeiro, de você trazer a presença para esse momento, e na sequência você coloca sua mente para imaginar aquilo que realmente importa, né? Quais são as saliências, os valores que você quer, a intenção que você quer manifestar. E para isso eu preciso estar muito focado, né? Eu preciso estar com a minha atenção muito focada. E aí, uma vez focado, uma vez concentrado, uma vez calmo, eu vou tornar essa intenção importante para o meu cérebro. Esse é o mecanismo da meditação da neurociência da manifestação. Uma vez que essas informações, essas intenções, elas se tornam salientes para o nosso cérebro, aí então elas são incorporadas no subconsciente. Mas, embora o livro chama-se Mente Mágica, isso não é tão mágico assim, porque isso pressupõe você saber ter uma mente treinada na meditação para você ter o foco. Uma vez que você tem um mindfulness bem definido, você também poder mergulhar na imaginação, que é um outro tipo de meditação, de criar realidades com a forma mais vívida possível, porque o que é a forma vívida possível numa meditação de intenção? É você trazer a emoção. Porque se for só repetir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo isso, eu desejo aquilo, isso não forma redes de saliência, né? A gente só consegue salientar para o cérebro que é importante quando a gente consegue sentir aquilo como importante. Então, na hora que a gente está fazendo essa prática, a gente está tentando trazê-la para a realidade tão real quanto possível, como se a gente realmente estivesse vivendo, sentindo aquilo naquele momento. É isso que vai fazer aquela situação se tornar importante e então ser incorporada no nosso subconsciente. Se não fica que nem um papagaio, fica um pouquinho aqui aquilo que eu quero manifestar, eu repetindo, 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 mas logo em seguida aquilo vai embora e não é incorporado, né? Aí ele vai falar de uma outra abordagem que é importante para a gente poder entender como é que essa neurociência da manifestação ela ocorre, que como funciona o nosso sistema nervoso, né? A gente tem o sistema nervoso que a gente pode definir como feixes de nervos que se origina no tronco cerebral, né? Quem sabe anatomia cerebral vai se dar melhor do que eu nessa hora, mas vamos tentar imaginar isso de forma leiga mesmo, né? Então, o ser humano possui um feixe de nervos que se origina no tronco cerebral e que se chama nervo vago. Parte desse nervo é o chamado sistema nervoso autônomo. Então, o nosso sistema nervoso ele é dividido entre sistema nervoso autônomo, o nosso sistema nervoso é dividido entre sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Então, essa distinção é muito importante a gente saber, porque ela é fundamental na manifestação. E a gente vai aí avançando mais um pouquinho para entender.
Parte, então, desse nervo vago é chamado de sistema nervoso autônomo, que funciona abaixo do nível da consciência. Então, o que é o sistema nervoso simpático? Né? Lembrando que eu tenho o simpático e o parasimpático. O simpático, ele tem a função de garantir a sobrevivência. Esse sistema nervoso simpático, ele está presente no ser humano desde o início da civilização humana, desde o início do homem, né? Então, a sua atividade principal desse sistema nervoso simpático é despertar as respostas de luta, de fuga e de bloqueio. Então, imaginar uma situação de perigo, ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Então, essa é a função do sistema nervoso simpático. Por esse sistema atuar em situação de vida ou morte, ele pode comandar as nossas ações e emoções em segundos. Então, é só você imaginar quando você se vê diante de uma situação de extremo risco, né? Em segundos você tem reações que depois você mesmo não entende, né? Porque a gente tem esse sistema que ele é muito eficiente para permitir a nossa sobrevivência. Então, em segundos ele é acionado e a gente consegue ou encontrar uma rota de fuga, ou lutar, né, ou paralisar. Muitas vezes acontece uma coisa ou outra que não é a ideal, né? Tem hora que a gente paralisa numa situação de estresse extremo ou de ameaça extrema e a gente deveria agir. Tem hora que a gente deveria, por exemplo, fugir e a gente resolve lutar sem poder lutar. Então, aí são outras situações que interferem, mas quando essas ações e emoções que são despertadas em segundos entram em ação, o que elas liberam? Elas liberam o tal ou os tais dos hormônios do estresse, conhecidos hoje, que também a gente tem ouvido falar cada vez mais, que é o cortisol, e também tem adrenalina. E para que servem esses hormônios do estresse? Então, imagina, teve uma situação de ameaça de morte iminente, o meu sistema nervoso simpático atua, meus músculos todos se enrijecem para a luta, para a fuga ou para paralisar, e esse hormônio é jogado no nosso organismo. Mas ele é jogado justamente para a gente ficar muscularmente forte, para a gente agir na direção da sobrevivência. Então é por isso que esse hormônio tem uma função positiva. Ele não é um veneno, como ele é tratado hoje, no seguinte sentido: a gente fabrica cortisol em situações que não são de vida ou de morte, ou, melhor dizendo, o tempo todo sem necessidade. É aí que está a cilada do momento atual, mas a gente vai chegar lá. Então, esse é o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático é um sistema que é uma evolução do sistema nervoso simpático, e ele responde para respostas de repouso e digestão. Então, imagina lá um momento que a gente teve, né, que lutar e se estressar para sobreviver, depois a gente precisa de uma forma, para realizar a homeostase, a gente precisa de um período de descanso, de repouso, para digerir. Inclusive, repouso e digestão, a gente usa a palavra, eu preciso digerir essa informação, eu preciso digerir. E a digestão sempre pressupõe um estado de repouso, né? Nessa função, o que acontece com os músculos? Ao contrário, relaxam. Assim como a frequência cardíaca e a pressão arterial diminuem. E é produzido saliva para a digestão. Então, nesse sistema nervoso parasimpático, a gente vai se encontrar mais calmo, mais aberto a nos relacionar.
e a gente acessa as funções superiores do córtex. O que são as funções superiores? São as funções cognitivas mais elaboradas do ser humano. São aquelas responsáveis pela tomada de decisão, por escolha, mas principalmente o que caracteriza essas funções mentais superiores é a capacidade do homem de fazer perspectiva futura e também se representar a partir de memórias do passado. Então, essa capacidade de pensar no futuro prospectivamente e no passado retrospectivamente é uma função que só o ser humano tem, e mesmo assim a gente usa essas funções superiores em níveis diferentes. Algumas situações de pessoas adultas que vivem situações, ou a gente pode dizer que tem um nível cognitivo, porque existem diferenças na forma, no padrão cognitivo das pessoas, né? Na forma como as pessoas aprendem a realidade. Quanto mais complexa é a vida, é o estilo de vida da pessoa, mais ela vai ter complexidade para processar tudo que ela tem de informação. E quanto mais simples e menos complexo, menos ela vai exigir desse sistema cognitivo dela. Mas a gente, operando em forma de raciocínio hipotético dedutivo, quando eu faço hipótese, e se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, se não acontecer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, isso é o raciocínio hipotético dedutivo, são as funções superiores. Então, para essas funções superiores elas serem acessadas, eu preciso também acessar o meu sistema nervoso parasimpático, que está ligado à calma, a parar, a digerir, né? Então, olha só, aparentemente, um pensamento tão elaborado, a gente poderia imaginar que ele dependeria mais do sistema nervoso simpático, por exemplo, de ação, de fazer, de acontecer, ou esse ritmo frenético moderno que a gente vive. Mas, para atuar nesse esquema cognitivo mais sofisticado, na verdade, a gente vai depender mais do nosso sistema nervoso parasimpático. Então, existe um movimento muito recente, no qual a meditação ocupa um papel central de estudo científico, é justamente a gente fazer atividades que a gente possa dar vazão ao bom funcionamento do sistema nervoso parasimpático. A gente precisa reaprender a ter momentos de completa inação, de completo repouso, né? E isso quer dizer que não é andando ouvindo podcast, ou é andando ou é ouvindo podcast. Então parece uma coisa absurda, mas repouso é repouso. Então, se a gente quer desenvolver o nosso sistema nervoso parasimpático para a gente ser muito mais inteligente, a gente vai precisar, então, aceitar a evidência científica de que a gente precisa parar de tempos em tempos. E é aí que a meditação entra. Tá? Aí ele vai abordar um pouco agora a história humana a partir do homem primitivo lá dos nossos antepassados mais remotos, para a gente poder entender a diferença entre esses sistemas nervosos no homem das cavernas e na gente. A história do início dos nossos antepassados, que seria o homem primitivo, como que era a vida desse homem primitivo? Basicamente, geralmente, dividia-se entre procurar alimentos e tempos de inatividade. Ou ele estava sem fazer nada, naquele ócio delicioso, de boa, ou ele estava procurando o alimento para poder sobreviver e sobreviver a família dele. Era isso. Não tinha meta, né? Não tinha eu quero mais
aquilo, eu quero comprar mais, eu consegui uma coisa, esse cargo, mas eu quero outro, eu consegui esse carro, mas eu quero outro. Não, né? As ameaças, que seriam as feras, os que eles, né, que de vez em quando chegava lá para comê-los, né, elas surgiam de repente, ou seja, ninguém nunca sabia, então não adiantaria eles estarem planejando, sabe, ficando em estado de alerta, se isso era muito aleatório, súbito e muito esporadicamente, né? Não era todo dia, não era toda semana que eles tinham que matar uma fera, um leão, né? Então, depois de enfrentar uma fera, eles voltavam para o sistema deles, procurar alimento, repousar, procurar alimento, ficar de boa, procurar alimento, se divertir, até aparecer a próxima fera, né? Mas a função do corpo, essa é a natureza humana, desde sempre. A função do corpo é voltar ao estado de repouso e liberar os neuroquímicos positivos. Neuroquímicos, ao contrário, positivos, neuroquímicos são os hormônios, então, que a gente fabrica dentro de nós, que eles podem ser tanto ótimos e da situação e da sensação de alegria, de prazer, de contentamento, como podem ser hormônios que levam a gente ao estresse, tá? Então, para a gente entender neuroquímico positivo, a gente não pode abrir mão da situação de repouso. Então, quais são esses neuroquímicos positivos que também vocês devem estar ouvindo falar à beça, né? Ocitocina, serotonina e por aí vai, outras inas que a gente vai ver mais para frente, que promovem sensação de bem-estar, contentamento e presença. Então, essa é a história do homem primitivo, né? Buscar alimento, descansar, buscar alimento, descansar, de repente se estressa porque teve que matar um leão, matou o leão, volta para essa cena de alimento e descanso, e agora a gente vai para a história do homem contemporâneo, né? Do homem moderno, do homem atual. O que acontece? O homem, ele teve que se adaptar muito, ele mexeu no meio ambiente, ele teve que se adaptar também ao meio, e eles mudaram profundamente o meio, ou seja, nós mudamos muito o nosso meio ambiente em apenas, porque historicamente, dentro da história humana, isso é pouquíssimo, 6 ou 8 mil anos. Então, as mudanças mais bruscas aconteceram nesse período, tá? E hoje, para a gente não se estender muito historicamente, o que a gente tem? Um mundo extremamente marcado pela aceleração, não pelo repouso. Também é um mundo muito complexo de se viver, então ele é repleto de incertezas e frustrações. Por que hoje ele é repleto, não era antes, né? Porque a gente tem até um autor que eu gosto, que ele escreveu um livro de geração a geração, que é um sociólogo muito antigo, se eu não me engano, o livro é de 1970, que ele falava como que é a divisão, né, se a gente tivesse que falar, entre as famílias de antigamente e as famílias de agora, né? As famílias de antigamente, elas eram assim, elas viviam um sistema familiar, tinha um núcleo, em torno daquele núcleo tinha proteção e afeto, e era muito fácil saber o que esperar daquele ambiente e daquele núcleo. Depois, essas famílias elas foram perdendo a importância e elas foram dando lugar a um modo de vida universalista, que é essa complexidade da vida humana, que envolve ter que dominar coisas que os meus pais não sabiam, eu ter que dominar outras línguas, eu ter que ter muitas especialidades, eu ter que... Isso tudo é universal. Então, a gente hoje tem um mundo com muito mais incerteza do que no modelo familiarista. Isso é fato. Também tem muitos estudos sobre isso, né?
E essa aceleração, o grande problema disso é que ela é contínua. Ela é contínua. Então, imagina você lá, na tua vida, né? Você, eu, todo mundo, nós, eles, a gente vivendo aí a nossa vida e a gente está o tempo todo ativando o nosso sistema nervoso simpático de luta, fuga e bloqueio. Por quê? Ou eu estou lutando, vamos pegar aí numa cena cotidiana, eu estou lutando para chegar no meu trabalho e não me atrasar, né? Eu posso estar fugindo do trânsito, que está horrível, e eu tentando buscar uns atalhos para não chegar atrasado. E eu posso ficar totalmente paralisada porque tem trânsito, eu não vou conseguir fugir, nem lutar contra ele, e eu paraliso de medo porque eu vou chegar atrasado no meu compromisso. Esse mesmo sistema de luta, fuga ou bloqueio, ele vai liberar o mesmo hormônio do estresse que foi liberado no homem das cavernas quando ele tinha que matar um leão, que era de vez em quando. E a gente está se impondo o mesmo funcionamento de luta, de fuga e bloqueio para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, liberando esses hormônios todo dia. E aí? Qual o sistema nervoso que aguenta? Nenhum. Com cada vez menos repouso, porque o esperto não dorme no ponto, quem é bom mesmo é proativo. Essas são as crenças da atualidade. É assim que os nossos valores estão desenhados, né? E com isso, a gente está lá jorrando as proteínas inflamatórias, que seriam os hormônios de adrenalina, de cortisol, e nós mesmos envenenando os nossos corpos diariamente, até ele se estressar, até ele virar burnout, até ele encontrar uma situação de estresse tamanha que ele vai virar um problema de saúde, porque o nosso sistema imunológico, ele fica prejudicado, porque ele inflama. A gente inflama. Essas proteínas, esses hormônios, eles inflamam, eles são inflamatórios do nosso sistema imunológico e cardíaco. A gente adoece fisicamente. Ou com sintomas ligados a sintomas mentais, ligados àqueles que a gente já conhece, né? Que a gente ouve falar muito, depressão, ansiedade, né? O blocão de hoje em dia, principalmente, é esse, né? E ele vai dizer que a distinção entre esses dois sistemas, o sistema nervoso simpático, que é de fuga, que é primitivo, que a gente deveria usar só em situações de estresse, e o parasimpático, que ele é de repouso, e a gente precisa de inação para poder absorver a emoção e incorporar no nosso subconsciente as melhores coisas, é fundamental para a gente fazer, para a gente entender a meditação da manifestação. Então, aí agora ele começa a fazer uma relação entre a neurociência e a prática da meditação da manifestação, que a gente vai começar, então, a fazer agora, com base nisso, que a gente aprendeu um pouquinho aqui, que é o seguinte: somente quando a gente está no estágio de repouso, de digestão, né, digerindo aquilo tudo que a gente assimilou no dia e tal, ou seja, somente no estado parasimpático, é que o nosso cérebro recupera a atenção. Então, veja bem, vou ler de novo. Somente quando estamos no repouso e digestão, então com o nosso sistema nervoso parasimpático atuando, é que o nosso cérebro recupera a atenção.
senão a atenção fica comprometida. O que é uma atenção comprometida? Distração, falta de foco. Uma pessoa que está com a cabeça quicando em 500 mil lugares ao mesmo tempo, o que até pouco tempo atrás era entendido como uma pessoa que opera em várias situações, que hoje a ciência já desbancou. A gente só processa uma coisa por vez, e se eu tento fazer coisas no mesmo momento, eu vou perder desempenho, porque eu não consigo fazer bem a distribuição dessas informações. Então, se é somente nesse estado de repouso que o cérebro recupera a atenção, só é a partir da atenção que a gente consegue atuar com a nossa imaginação. Imaginando assim que a meditação da manifestação, a gente vai precisar imaginar muito. A gente vai aprender a colocar em prática a capacidade criativa da mente. Então, aciona a imaginação, e ao acionar a imaginação com esse foco atencional da meditação, a gente consegue fazer o desbloqueio do subconsciente. Eu consigo, então, incorporar no meu subconsciente aquilo que eu quero manifestar. Tá entendido? Qualquer coisa me perguntam aí depois nos comentários, que a gente vai tentando aprimorar isso, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, né? Que tem uma outra questão que é o seguinte: para a gente saber como que a neurociência da manifestação funciona, a gente só vai ter que entender outro termo que também a gente ouve, mas não sabe muito o que significa, a não ser que você seja um estudante, né, do cérebro como um neurocientista, né? Que existe uma diferença nesse sistema nervoso entre os hormônios e os neurotransmissores. Então, a gente vai acrescentar aos hormônios que o cérebro libera a questão dos neurotransmissores, né? Na verdade, ele diz que neurotransmissores também são hormônios, só que os hormônios eles são liberados diretamente na corrente sanguínea e os neurotransmissores são liberados por terminações nervosas. Então, a forma como esses hormônios são liberados é que é diferente, tá? Existem mais de 100 neurotransmissores no cérebro que regulam várias funções, tá? A maioria opera no nível inconsciente, incluindo a nossa frequência cardíaca. A gente não precisa ficar consciente da nossa frequência cardíaca, ela simplesmente acontece. A pressão arterial, idem. Sensação de tudo que é sentido, tá? Vamos pegar aí, já que opera a nível inconsciente, vamos, para facilitar, pegar os nossos 5 sentidos, tá? Sensação de fome, de saciedade, de sede, e até a nossa resposta ao estresse. Por exemplo, a gente perceber que está muito estressado, a gente perceber que está muito ansioso, né? Então, essas percepções, elas acontecem através desse trabalho dos neurotransmissores no cérebro. Para a sensação de felicidade, bem-estar, contentamento, sentimento positivo, a gente já sabe que existe hoje a atuação de 4 neurotransmissores principais. Tá? Eu achei essa parte muito legal, espero que vocês gostem como eu gostei. Esses neurotransmissores, vocês já devem ter ouvido falar, muito deles, mas agora eu adorei saber que eles são os responsáveis, sim, pela sensação de felicidade e bem-estar, mas eles fazem parte tanto dos hormônios quanto dos neurotransmissores, que é a dopamina, que é a serotonina, a ocitocina e as endorfinas.
sendo que a dopamina é uma substância que a gente pode dizer que ela é conhecida como a substância da recompensa, ela está associada a prazer, a satisfação, mas também a aprendizagem e memória. Ela responde pelo estado de fluxo, quando a gente sente muito prazer, por exemplo, quando a gente está concentrado, desempenhando uma tarefa agradável. Então, a gente faz um hiperfoco quando a gente está estudando uma coisa que a gente gosta, quando a gente, enfim, né, a gente libera dopamina em situações de recompensa. Eu vou fazer um hiperfoco aqui, mas eu vou ter uma recompensa ali. Né? A serotonina é considerado o estabilizador do humor. O sentimento de felicidade ligado à regulação do sono, comportamento sexual e apetite. Então, quando eu estou com nível baixo de serotonina, eu vou ter problema nesses comportamentos, mas também eu vou ter os problemas de depressão, de ansiedade, perturbações mentais. Então, a serotonina, entendendo como estabilizador do humor, tá? A ocitocina, que é considerado o hormônio do amor, ligada a relações românticas, a sensação de intimidade, é um tipo de sensação que você sente assim, pertencendo, conectado, confiando nas pessoas, reconhecendo, sendo reconhecido, e também ligada à excitação sexual. Então, a ocitocina é esse hormônio, tá? E as endorfinas são conhecidas por analgésicos naturais, que respondem à dor e ao estresse. Então, elas são liberadas em atividades físicas, sexuais, mas a gente conhece muito atividade física, mas também nas sexuais, também muito na meditação, que é uma coisa que pouca gente sabe, também no chocolate. Quando a gente come chocolate, não é à toa que a gente gosta de chocolate. No riso, a gente libera essas endorfinas, né? Então, essa sensação de bem-estar psicológico precisa da atuação desses neurotransmissores principais que a gente acabou de ver, tá? Essas substâncias químicas, portanto, elas são fabricadas dentro de nós, então elas são endógenas. A gente fabrica remédio, eu costumo brincar. A gente é super preocupado, não quero tomar remédio, não gosto de tomar remédio. No entanto, a gente está o tempo todo fabricando remédio dentro da gente, né? Essas substâncias responsáveis pela felicidade, pelo contentamento, elas são fundamentais na manifestação das nossas experiências emocionais. Ao liberar essas endorfinas, essas ocitocinas, essas serotoninas e essa dopamina, eu consigo ter emoções positivas necessárias para, olha só que interessante, para ensinar o meu cérebro a classificar as nossas intenções como importantes, que valem a pena ser seguidas. Então, vamos imaginar, de novo, a gente meditando a meditação da manifestação, né? O simples fato de meditar, eu já vou liberar endorfina. Quando eu me conecto e foco a minha atenção e fico ali na luta, né? Que a meditação também tem a sua luta. E como? Para a gente não se distrair, eu tenho a liberação de dopamina, que está associada à recompensa, que depende dessa concentração. E quando eu estou criando realidade, imagina eu criando uma realidade de eu conseguir um trabalho dos meus sonhos. Eu vou imaginar como eu estou, que roupa que eu estou, como são as pessoas, de preferência até como é a cara delas, como é a decoração daquele ambiente, como eu vou
me sentir, como eu vou estar vestido, como vai ser minha expressão facial no dia a dia, como vai ser meu desempenho. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu libero serotonina. Logo, o meu estabilizador de humor, ele aumenta. Eu fabrico o remedinho do bem-estar, né? E também a ocitocina, né? Ligada, assim, quanto mais lúcido, quanto mais atento, calmo e vivo eu conseguir estar durante a prática da meditação da manifestação, mais eu vou liberar o hormônio do amor. Porque eu vou estar vivendo aquilo como se realidade fosse. O cérebro, por sua vez, não reconhece o que é real do que é imaginado. Então, pronto, para o cérebro a gente está vivendo essa realidade já. Quanto mais feliz eu estou, quanto mais realizado eu estou, mais o meu cérebro sabe, mais o meu cérebro ele está ali totalmente vibrando para classificar a minha intenção como importante. Então, todos os radares ligados a essa manifestação vão ser acionados pelo cérebro, vão se tornar lá, lembra da rede de saliência? Vão virar redes de saliência. Eu ouvi alguém falando uma coisa, eu já percebi, né? Vi alguém comentando um assunto ou uma imagem de alguma coisa relacionada àquilo que eu estou querendo buscar, imediatamente o seu foco de atenção é direcionado para aquilo. E aí o cérebro fica valorizando aquilo e também colocando toda a visibilidade para seguir e perseguir aquilo, porque aquilo vale a pena, aquilo vai dar recompensa. Então, vamos lá, vamos trabalhar, né? Então, o que o James Doty vai falar, e a gente vai fazer uma pausa aqui nesse capítulo, para ele não ficar muito longo, porque é o capítulo neurocientífico único do livro. Depois a gente só vai pensar esses termos, para a gente relembrar isso que a gente está falando. Mas ele diz o seguinte, né, que as meditações da manifestação, primeiro ela começa como uma meditação como outra qualquer, tá? Que é uma meditação que a gente primeiro estabelece a calma e consegue estabelecer o foco, ou seja, uma estabilidade de atenção. Para a gente conseguir relaxar e ficar naquele estado de repouso, de digerir, né? Mas o ser humano, ele tem uma característica que, segundo o autor, é uma característica que sempre existiu no homem, que é parte, então, da natureza humana. Que o ser humano é programado para receber recompensa e cuidar dos outros. Então, a gente é programado com essa função. Se não, por exemplo, como é que a gente poderia justificar o prazer enorme que a gente tem em criar um filho minimamente, para que ele tenha o mínimo de independência até os 10 anos, cuidando de tudo, provendo tudo, com custo emocional, com custo financeiro, com custo atencional, com custo relacional, e a gente achar aquilo ótimo. Então, esse processo de cuidar, esse processo de fazer o bem para o outro, é porque a gente é programado para isso, logo a gente libera esses hormônios pelo ato de oferecer, de dar. Então, uma crítica que vem sendo feita há muito tempo à meditação mindfulness, do ponto de vista crítica construtiva, é que ela não atinge essa natureza humana. Então, ela fica na superfície da calma, na superfície
que também é ótimo, tá? Também libera uns hormôniozinhos bacanas. Mas se a gente quiser liberar mesmo a felicidade, o contentamento de uma forma sustentável, que dure, que seria a felicidade hedônica, aquela dentro de nós, a gente tem que cultivar a meditação Loving Kindness, que deveria começar pela autocompaixão. Então, até para eu imaginar uma intenção, eu tenho que me achar merecedor daquele resultado. Porque se eu começo fazendo uma meditação não me achando merecedor, eu não vou convencer cérebro nenhum a desenvolver as redes neurais, os circuitos neurais, os hormônios, tudo, as redes de saliência. Eu não vou convencer. Então, eu tenho que desenvolver o cuidado comigo, mas eu não posso me distanciar, enquanto ser humano, de desenvolver o bem-estar do outro. Se eu me distancio disso, eu vou ser mais infeliz. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a ciência que tem demonstrado. E especialmente a meditação da compaixão e da autocompaixão e da bondade amorosa são as meditações que a gente desenvolve, que a gente aprimora essas atitudes de cuidar do outro. E, portanto, o nosso cérebro, todo esse conjunto cerebral que a gente acabou vendo aqui nessa primeira parte desse capítulo 2, ela vai estar saudável, ela vai estar com esse sistema cerebral, do sistema nervoso central, todo articulado, né? Se a gente poder respeitar essa característica humana de cuidar. Se a gente cuidar só de nós de forma autocentrada, só a minha calma, por exemplo, de mindfulness, eu vou ter um bem-estar, mas muito menor e menos sustentável, tá? Então, a gente vai parar por aqui, porque não dá para fazer um vídeo com mais de 1 hora de um capítulo. A gente retoma, porque tem mais uma parte desse capítulo, mas por hora eu vou deixar uma meditação disponível para a gente conseguir a calma e depois desenvolver a bondade amorosa, tá? Então eu vou deixar para essa primeira parte uma meditação de bondade amorosa, onde no início dela eu vou cultivar a calma e logo depois eu vou cultivar a habilidade de fazer o bem para os outros, que é isso que a gente viu aqui. Então, eu desejo um ótimo dia para todos, eu espero que vocês tenham compreendido também. Se não compreendeu alguma coisa, vocês podem deixar um comentário, que a gente eu comento especialmente no YouTube, que é uma rede mais colaborativa nesse sentido, mais participativa. E para o pessoal que é do Instagram, então as redes de Instagram e de Facebook, eu tenho que pedir para vocês irem lá se inscrever no meu canal. Não acontece nada, não tem que pagar nada, apenas vocês apertam lá quando entram no meu canal e se inscrevam, e isso ajuda a continuar fazendo esse trabalho, senão eu não consigo nem me sustentar, eu não tenho motivação suficiente, eu não vou liberar as endorfinas, as serotoninas suficientes para eu continuar esse trabalho, porque dá trabalho um pouco fazer isso, né? Então, a única coisa que eu peço é, inscreve no canal, não vai custar nada, nem vão te encher o saco mandando alerta, nem nada, mas aí vocês vão poder também acompanhar, inscritos, uma vez inscritos no YouTube, acompanhar isso momento a momento. Então, cada capítulo tem uma abordagem, uma leitura comentada, e cada capítulo tem uma meditação, ok? Obrigada. Até a próxima.